A cada dia que se passa, eu vejo que a maldade está se enraizando dentro da igreja. Eu vejo que o espírito do anticristo a cada dia mais está agindo no meio do Brasil. São tantas interpretações, são tantas ilusões, são tantas nuances que acaba que perdemos o foco e muitos sequer fazem noção do que realmente é o Evangelho. E é em defesa do Evangelho bíblico, puramente bíblico, sem nenhum viés religioso ou ideológico, é que eu me coloco aqui neste vídeo para fazer a minha colocação. Lucas 9:23 diz: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Já parou para analisar que a sensação que temos é que Jesus ande rastejando atrás de pessoas? Como que se você não se entregar para Jesus, que ele vai ficar depressivo? Como que se você não entregar sua alma para Jesus e não segui-lo, como que vai sobrar um lugar no céu? Como se o céu fosse ficar entristecido no contexto de que se você não for, tudo está perdido? Só que quando nós olhamos para o Evangelho, não é isso que nós vemos. Jesus ele diz aqui: se alguém deseja seguir, tem uma condicional aqui, tem um se. Porque se você não quiser seguir a Jesus, tá tudo bem. Deus te deu esse livre arbítrio, Deus te deu essa escolha. Agora entenda um negócio, ele diz alguém. Primeiro tem um se e alguém. Aqui ele não diz se um negro, se um branco, se um polaco, se um alemão, se um polonês, se um brasileiro, se um americano. Ele diz se alguém. Não importa tribo, raça, etnia, nação. E em terceiro lugar ele diz deseja. Uma coisa que eu menos vejo hoje, em tantos vídeos pela internet, em tantos cânticos novos que têm surgido e inundado o YouTube e algumas igrejas, o que eu menos vejo é alguém desejando a pessoa de Jesus. E muito menos ainda o que Jesus disse: alguém deseja seguir-me. As pessoas, desde os tempos do próprio Cristo junto, e não é à toa que ele disse essa frase. Mas desde aquele tempo as pessoas vão atrás de Jesus em sua grande maioria, não atrás da pessoa de Jesus, mas vão atrás daquilo que Jesus pode dar, daquilo que Jesus pode ofertar. E isso é um problema sério. Porque qualquer pessoa que chegue a Jesus e permaneça com uma visão equivocada, esse alguém pode se tornar um bom religioso, mas jamais um cristão. Jesus disse: se alguém deseja seguir-me, aí vem o quarto ponto que eu quero trazer, mas é um dos principais. Ele diz: negue-se a si mesmo. Esse é o tipo de texto que não cabe num culto motivacional. Esse é o tipo de texto que não é pregado num culto de domingo. Eu noto que muitos líderes têm deixado de pregar palavras como essa em um domingo para não espantar as pessoas. E dizem: faremos um culto no meio de semana de ensino, quem quiser aprender que venha lá. A questão é que os cultos de ensino mormente estão vazios. E nos domingos, corriqueiramente, onde não se prega palavras
de salvação como essa. Palavras que dividem é onde normalmente se lota uma igreja. O negar a si mesmo é uma das coisas menos compreendidas na nossa geração. É uma das coisas menos praticadas na nossa geração. E não apenas isso. Jesus diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E a sua cruz. Não é a cruz do seu irmão, não é a cruz do pastor, não é a cruz do ministério, é a tua cruz. Você sabe o que simboliza uma cruz? Eu vejo tantas pessoas pendurando um crucifixo no peito, tatuando, colocando no carro, na casa, fazendo um quadro. A cruz é símbolo de morte. E não é à toa que Jesus colocou o tomar a sua cruz dia após dia, logo após o negar a si mesmo. Porque ele diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia. Uma vez que você nega o seu eu, você não é para pegar esse eu negado e deixar ele num cantinho lá murmurando bicudo, babando o canto da boca. Você tem que pegar aquele seu eu negado, colocar a cruz dia após dia, que é a cruz que é para ser pega dia após dia, colocar em cima do ombro daquele eu negado e subir o monte da caveira com ele e matá-lo. E essa é uma tarefa sua, não é de Deus. E só em terceiro lugar é que Jesus diz: e caminhe após mim. Irmãos, caminhar após Jesus não é caminhar do lado, não é caminhar na frente. Quem caminha após Jesus, ele não é visto. Quem caminha após Jesus, ele não é aplaudido. Quem caminha após Jesus, ele segue as pisaduras de Cristo. Aonde Jesus coloca o pé, ele fica observando, e quando Jesus tira o pé, ele pisa exatamente naquele lugar. Exatamente, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. De tal modo que se passar 500 seguidores genuínos de Cristo caminhando após ele, ao terminar de passar, quem olhar para o rastro só vai ver apenas um rastro. E isso é caminhar após Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Muitos precisam compreender o verdadeiro Evangelho. Muitos precisam compreender isso. As pessoas têm tributado a falta de perdão, a falta de arrependimento a uma ação do Espírito Santo, coisa que não é. Gênesis 4:7, Deus olha para Caim e diz: Caim, se tu fizeres bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não o fizeres, sabe que o mal espreita à beira da tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Desde sempre. E nesse pequeno vídeo eu não me disponho de tempo para entrar a fundo neste assunto. Mas te deixo claro uma coisa. E nos próximos vídeos deixarei isso ainda mais nítido. Que vencer o pecado é uma tarefa sua, não de Deus. O que Deus poderia fazer, Ele já fez. Foi enviar o bom pastor para dar a vida pelas suas ovelhas, e isso já está feito. Agora o resto é comigo e com você. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.